Boa noite, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite de estudos. Estamos iniciando aqui hoje, dia 18 de novembro de 2021, mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Aguardando só uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam chegar e conectar aqui para estudar conosco. Nosso boa noite aqui, amiga Lica Pombal, bem-vinda. Muito boa noite. Os amigos estão aqui conectando pelo Face também. Francisco Assis Santana, muito bem-vindo, Francisco, muito boa noite. O amigo Alexandre Luiz Matias, muito bem-vindo, Alexandre. Que alegria a tua presença aqui também. Alexandre, lá do Centro Espírita Amigos do Bem. Tivemos a alegria de participarmos do projeto Frases de Jesus, lá com o amigo Alexandre. Foi uma alegria e um prazer muito grande. Nosso amigo Geraldo Magela da Silva, sempre estudando conosco, de Minas. Boa noite, Geraldo. A Lélia Arce, muito boa noite. A Evani, querida amiga aqui também no Instagram. Deus nos abençoe a todos. A Loiva Carnop, grande amiga lá do Centro Espírita Farol de Luz, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os amigos daí, Loiva. Um abração, viu, Alexandre? Thaís Cunha, querida amiga também, sempre junto aqui estudando. Marilena Liporini Jacobes, muito bem-vinda. Na semana passada, pessoal, nós estudamos 3 tópicos, curtinhos. A gente deu uma passada rápida sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. E hoje nós vamos estudar um capítulo novo, capítulo 9, tá? Que é ainda da segunda parte do livro. E esse capítulo, ele tem o título de Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E hoje vamos ver um tópico bastante importante, interessante, que nós temos muito interesse nesse assunto, deveríamos ter, porque é uma realidade que os espíritos interferem em nossas vidas, Então vamos tentar estudar um pouquinho sobre isso, que é a faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos, tá bom? Esse é o assunto aqui para iniciarmos hoje. Muito bem-vindos, amigos e amigas que vão chegando. Simone Camargo também aqui, deixando seu boa noite, muito bem-vinda. Nós vamos então, pessoal, partirmos da questão de número 456, tá bom? Um abração para você também, viu, Geraldo? Querido amigo, sempre deixando mensagens aí de positivas, de esperança, de fé. Cidinha Serem Leme, o Anderson Tavares, sempre estudando, compartilhando os vídeos aí, Anderson? A Neuza Marquisola, muito boa noite, muito bem-vinda. Então vamos iniciar, pessoal, questão 456, e como sempre fazemos, rogamos as bênçãos de Deus, de Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos inspire a todos, que nos auxilie para que nós estejamos de coração aberto, de mente aberta, para assimilarmos bastante o que estudaremos nesta noite, que possa ser útil, como sempre é, e que nós possamos perceber a importância do assunto para, quem sabe, modificarmos algumas atitudes, agirmos de forma que coloquemos em prática esses ensinos que vamos recebendo. Muito boa noite a Cláudio Almeida aqui pelo Instagram também, a Rosa Luzia Soares, e vamos iniciando. 456, a pergunta é a seguinte: veem os espíritos tudo o que fazemos?
já começa com uma pergunta aí um tanto quanto preocupante, né? Porque às vezes a gente nem pensa muito nisso. E a resposta que os espíritos superiores dão: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, a gente percebe aqui, como nós sabemos, os espíritos estão por toda parte. É uma realidade que a doutrina nos fala. Pode ser que às vezes a gente até distraia um pouco com relação a isso, e às vezes a gente nem se lembra muito de que estamos rodeados por espíritos, né? Essa é uma realidade. Até Paulo de Tarso, se nós nos lembrarmos, Paulo tem uma frase interessante que sempre é trazida, né, no meio espírita, que ele diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Veja que interessante, né? Paulo já fazia menção a essa realidade dos espíritos que nos rodeiam, que nos acompanham, que nos influem de certa maneira, que nós vamos tratar um pouco aí sobre isso hoje, né? A hora que a gente lê essa pergunta, eu creio que a gente pode até pensar assim: poxa, mas como é que fica a minha privacidade, né? Porque os espíritos estão observando tudo que a gente faz. Como é que é isso? Onde fica, né, a nossa privacidade, a nossa tranquilidade? Até que ponto que esses espíritos estão nos rodeando, interferindo em nossa vida aí? Mas nós vamos ver mais à frente, pessoal, que nós temos, né, dependendo sempre das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, sempre isso vai ser decisivo. Dependendo de como nós agimos, nós vamos ter sim a proteção da espiritualidade amiga. Nosso lar terá sim, dependendo de nós, né, uma proteção para que não seja perturbado por espíritos ainda infelizes, espíritos ainda em desequilíbrio. Então tudo vai depender de nós. A gente até brinca, né, que uma casa hoje protege, a pessoa protege a casa contra os danos materiais, né, com vários equipamentos, né, cerca elétrica, grades, tudo quanto são equipamentos de segurança para proteger a casa, né, a matéria. Agora, para proteger a intimidade do lar, nós precisamos ter atitudes, né, comportamentos, pensamentos, oração, prática do bem. Isso é o que vai proteger a intimidade do nosso lar, que é o mais importante. A gente se preocupa tanto com a proteção física, né, da nossa residência, do trabalho, onde quer que seja, e às vezes a gente pode não estar muito atento quanto a esse lado que é mais complicado até, a questão do lado espiritual, né? Quais as companhias que estamos tendo aí. Então os espíritos respondem aqui, né, que eles podem ver tudo o que fazemos, se eles quiserem, né? A Noiva Carnop dizendo aqui, né, diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Legal, né, Noiva? Obrigado aí, porque realmente é um ditado que era apresentado de outra forma, né? Diga-me com quem andas, né, e direi quem és, algo assim, né? Então aqui a gente tem que pensar desse lado, né? Diga-me o que pensas, quais são seus interesses, e aí nós vamos já deduzir quem são suas companhias. Legal, né, Noiva? Nosso amigo William também aí. Boa noite, William. Bem-vindo. Nos ajude aí enquanto estiver aqui com o teu conhecimento também. Bom, então eles dizem aqui que os espíritos podem ver, né, o que nós fazemos. Mas vejam que eles estão dizendo podem, não que eles veem sempre. Porque não quer dizer que eles ficam observando tudo que nós fazemos.
eles vão ver aquilo que lhes interessa. Então, pensem bem, um espírito ainda inferior, apegado a viciações, a interesses ainda voltados, né, para a materialidade das coisas, os apegos à matéria. Então esse espírito não vai querer ficar acompanhando uma pessoa que está com interesses diferentes, né, com leituras edificantes, uma pessoa dada à prática da oração, dada à prática do bem. Então esse espírito não vai querer acompanhar uma pessoa dessa. Ele vai procurar aquele ou aquela que ofereça a ele aquilo que ele tem, né? o interesse maior, aquilo que lhe agrada. Então a gente tem sempre companhias espirituais afinizadas com aquilo que nós gostamos, aquilo que nós elegemos para a nossa vida. Aí está o diferencial, né? Então, os espíritos não se ocupam com aquilo que lhe é indiferente. Se para eles aquilo não tem interesse, eles não vão perder o tempo deles com aquilo, né? Então, sempre questão de afinidades, sintonia, tá? É sempre esse lado aí. O orar e vigiar, como já está antecipando aqui a amiga Evani, muito bem colocado. Nós vamos falar muitas coisas aqui que vai chamar esse vigiar e orar, que Jesus sempre alertou, né? Nesse estudo aqui, o vigiar e orar é essencial, né? Bom, quanto a essa questão, creio que mais ou menos que daria para comentar aí. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta, ficou alguma dúvida, senão nós avançamos para a próxima aí, tá bom? Mesmo que alguém estiver digitando alguma coisa com relação a ela e eu já avancei a outra, pode terminar, digo sempre, a gente depois volta aí e comenta também, tá bom? A Luzia Cássia também de Castro, chegando aí, muito boa noite, muita paz para você também, viu, Luzia? Bem-vinda. A Jane Mendonça aqui no Insta também, boa noite. Bem-vinda, Jane. Vamos então à questão 457, que diz: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Oi, Larissa, boa noite também, viu? Olha que pergunta, né? A pergunta aí deixa um pouco de uma certa preocupação até, né? Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Porque antes Allan Kardec perguntou sobre as nossas ações, se eles acompanham aquilo que nós fazemos. Foi dito que eles podem ver, né? Agora ele quer saber até que ponto eles vão acompanhar. Até nos pensamentos eles podem também, né, conhecer. Vejam a resposta que é dada. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Aí é complicado, né? Os espíritos, então, conseguem perceber nossos pensamentos até mais secretos, como eles dizem. Até aqueles que nós queremos esconder de nós mesmos, não queremos nem pensar naquilo, aquele pensamento bem secreto, eles têm possibilidade de conhecer, né? E aqui nesse ponto, pessoal, eu creio que a gente tem um alerta muito grande para a gente se preparando na nossa forma de conduta, porque quando a gente desencarnar no mundo espiritual, como a gente está percebendo, os pensamentos são abertos, né? Não tem como ficar algo escondido. Nós somos um livro aberto na espiritualidade. Porque aqui nós temos a condição, muitas vezes, né, que não é legal, mas às vezes a gente acaba agindo assim, de usar a tal da dissimulação, né? Às vezes a gente encontra alguém, a gente tem aquele pensamento não muito bom, né? Não está muito alegre por ver a pessoa, mas a gente pode, né, falar outra coisa diferente daquilo que nós estamos pensando e sentindo. A gente dissimula, né? A gente apresenta uma imagem, uma fala,
né, de uma forma e o nosso pensamento é contrário. Isso é uma dissimulação, a gente não está sendo verdadeiro ali, né? Não estamos agindo da forma como nós estamos pensando e sentindo. Então isso é uma preparação para que a gente tente, dentro do possível, né? É lógico que a gente não vai querer sair ofendendo ninguém, a gente precisa trabalhar os nossos sentimentos para que a gente não tenha sentimentos ruins para com as pessoas, né? Mesmo que a gente não tenha afinidade com a pessoa, não tem problema, não ter afinidade não tem nada de errado, porque é questão fluídica, né? Às vezes a gente não combina com os fluidos nossos, não combina com aquela outra pessoa, a gente sente diferente, a gente vibra diferente, tá? Oi Zaide Calil, boa noite, Dailei Minholo, bem-vindas, Divina Arruda aqui também no Instagram. Então às vezes a gente não tem afinidade com a pessoa, isso é normal, nada de errado. Agora, a gente não deveria manter assim uma atitude, um sentimento ruim, né? Uma atitude assim, um pensamento ruim com relação à pessoa. Isso que às vezes a gente dissimula, que a gente precisa aprender a trabalhar, tentar, né, aceitar a pessoa como é, tentar não manter nenhum pensamento hostil ali, né? Bom, então nossos pensamentos criam de certa forma imagens, né? Vocês já viram André Luiz falar bastante isso. Quem leu a obra, né, de André Luiz, ele comenta muito que os nossos pensamentos é como se criasse, a gente plasma, né, que é o termo usado, a gente plasma na atmosfera espiritual aquilo que a gente pensa. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente planeja fazer algo, é como se os espíritos já estivessem vendo, a gente já está fazendo aquilo que a gente pretende fazer, já está sendo mostrado na nossa mente, já está sendo exposto pela nossa mente, né? O Geraldo dizendo aqui, desculpa, saindo. Tranquilo, Geraldo, fique em paz, meu amigo. Então os pensamentos criam aí certas imagens, né? Porque os pensamentos nossos vão mostrar as nossas imperfeições, é isso que a gente evita, né? Por isso que a gente dissimula. Porque como nós temos muitas imperfeições, que é normal na nossa fase evolutiva, a gente fica com receio, né, de expor esses pensamentos, porque nem sempre a gente pensa algo muito bom, né? Muito proveitoso, sempre benéfico. Às vezes a gente tem uns maus pensamentos, né, que a gente precisa combater aí. Oi, Diair também, Miolo, bem-vinda, viu? Que bom estar aqui também com a gente estudando. O que mais? O vigiar e orar, né, que a nossa amiga Evani já citou aí, que é tão importante nessas horas, para a gente tentar sempre estar policiando os nossos pensamentos, se não estão muito bons, que a gente possa tentar, né, afastar esses pensamentos ruins, trocá-los por pensamentos melhores. E os espíritos então são atraídos por nossos pensamentos, a gente ouve sempre isso. Conforme a gente pensa, a gente atrai. A gente atrai espíritos bons ou espíritos ainda maus, né? Espíritos ainda perturbados, ainda infelizes, né? Tudo dependendo de como a gente pensa, de como a gente sente, de como a gente age, tem tudo a ver com as companhias que vamos adquirir aí na nossa vida diária. E lembramos aqui a questão 458, já comentando rapidamente junto com essa, né, que a 458 diz que os espíritos, como que eles nos observam, né? Se eles são levianos, eles vão rir, zombar das nossas atitudes, né? A Kátia Ribeiro Cunha aqui também, boa noite, bem-vinda. Se os espíritos são levianos, eles provocam certas situações ruins para a gente, e a hora que a gente fica irritado, fica nervoso, fica reclamando, eles riem, eles zombam, né? É uma diversão para eles. Imagina você, naquele momento que você está irritado, está nervoso, né? Está ali descontrolada, naquele momento ali que você está passando por uma situação difícil, mesmo dentro do seu lar, em qualquer lugar. Pode ser, né? Pode ser, não vamos pensar que é sempre isso, mas pode ser que tenha algum espírito ali perturbando e rindo até da sua atitude, né?
Então a gente precisa pensar sempre que podemos ter companhias. Por isso que é uma importância aí do vigiar e orar, né? A Ivani colocando aqui no Instagram. E quando temos pensamentos excessivos que perturbam nosso dia a dia, quando acontece isso comigo mesmo orando, necessito do auxílio do atendimento fraterno. Então, isso que a Ivani está colocando é uma situação assim, que de repente passou de um certo limite aí, né? De tolerância, né? De uma normalidade. A Jane colocando, né, de acordo com quem estão sintonizados. É justamente isso, né, Jane? Então, o que a Ivani coloca é no sentido assim, de repente... Só um minutinho que o Instagram deu uma pausa aqui, mas parece que já voltou. De repente, a gente começa a ter muito descontrole, né, dos pensamentos, descontrole emocional, que a gente já não está conseguindo ali, né, Ivani, lidar com isso. A gente não está conseguindo por si só resolver essa situação que de repente ficou insustentável, e às vezes é o que a Ivani coloca, de repente a gente precisa de auxílio. Às vezes a gente busca a terapia do passe, né? Um atendimento fraterno, uma orientação, tá certo? Porque a gente vive aí bombardeado, né? de pensamentos diferentes, de fluidos diferentes, né? Então constantemente nós estamos envolvidos aí por vibrações diferentes, né? E de repente, se a gente perde aí o controle da ação, né? Controle do bom equilíbrio ali, aí nós precisamos de ajuda, tá certo? Aí é bom recorrer à casa espírita, né? Que nos oferece essa ajuda aí. Legal, Geraldo, tranquilo, um abraço, viu? Bom, o que mais? Aí eu creio que aí a gente comentou então esse tópico. Nós vamos avançar para o próximo, né? Porque são poucas questões nesse. Nós vamos tratar agora do influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Porque nós falamos da observação deles, se eles percebem, se eles nos veem. Agora Allan Kardec quer tratar se eles influem também, né? Falamos até aqui, até que ponto que eles nos observam, que eles veem nossos pensamentos, que eles observam nossas atitudes. Agora Allan Kardec vai tratar de algo mais complicado. Ele quer saber até que ponto eles também influenciam, né, nas nossas ações, na nossa vida. Tá bom? Ivani dizendo, tenho que estar sempre em oração e conectado na doutrina. Legal, isso aí, a oração sempre, né? É uma prática muito boa, muito importante que a gente mantenha sempre em oração. Jesus sempre disse isso, né? Bom, na questão 459, Allan Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa pergunta, pessoal, eu creio que vocês já ouviram várias vezes, porque em geral, aqueles que fazem palestras, né, no meio espírita, constantemente trazem essa pergunta em suas palestras. Ela é muito citada porque ela é muito importante, vejam bem. Ele está perguntando se os espíritos influem, né, se eles influem em nosso pensamento e nossos atos. Olha a resposta que os espíritos dão aqui. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, essa resposta é preocupante, né? Porque está dizendo aqui que os espíritos influem na nossa vida mais do que nós imaginamos. Ou seja, nós não imaginamos o quanto eles nos influenciam. É algo assim preocupante realmente, né? Porque olha o que eles dizem, são eles que vos dirigem muitas vezes. Como assim, né? Os espíritos vão dizer o que eu tenho que fazer, eles vão comandar as minhas ações. Mas aqui, pessoal, nós precisamos também ter o cuidado de compreender, né, que é sempre a questão que nós estamos falando, que é a questão da sintonia, dos desejos, da vontade, né? Os espíritos vão se ligar a nós se nós estivermos oferecendo a chamada brecha, né?
se nós estivermos invigilantes e se nós temos interesses em coisas que não são boas, né, e que atraem o interesse desses espíritos. E essa questão 459, a gente precisa, sempre que falarmos dela, nos lembrarmos de uma questão que é a 467, que vem a seguir. Não vamos ler agora para ler na sequência certa, mas só adiantando rapidamente, né, que a questão 467 vai mostrar que nós não somos marionetes na mão dos espíritos. Não é assim, tipo, eles querem fazer que a gente faça uma coisa, eles conseguem, que eles nos induzem a fazer isso ou aquilo do jeito que eles querem. Não é assim. Senão fica parecendo que nós não temos liberdade de escolha, que nós não temos livre-arbítrio, que nós não somos, né, os responsáveis por nós mesmos. Como assim? Nós somos então um joguete na mão desses espíritos? Não, não é isso. A questão 467, que nós vamos tratar a seguir, ela vai deixar bem claro que depende de nós. Eles podem sim nos influenciar, e influenciam muitas vezes, mas porque nós oferecemos a condição para que eles façam isso. A gente nunca pode esquecer que tudo está nas nossas mãos, a direção da nossa vida está em nossas mãos. É que nós às vezes estamos tão invigilantes, né? Tão voltados ainda para interesses perniciosos ou ruins, né? Não muito saudáveis, que faz com que esses espíritos nos influenciem a tal ponto de provocar certas atitudes, porque nós oferecemos essas brechas, para ficar bem claro isso. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário aí que nos ajude? Fiquem à vontade, hein? Enquanto isso, vamos avançando aqui. Nós vamos ver agora a questão 461, tá bom? A questão 461 diz assim: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Um outro comentário só, eu não leio exatamente todas as questões, tá? Quem já está acompanhando há mais tempo já sabe disso. Mas se tem alguém aí chegando, né, e acompanhando há pouco tempo, não leio todas as questões, exatamente todas, porque um comentário que a gente faz de uma, às vezes já engloba o assunto da outra, né? Que as perguntas muitas vezes são decorrentes uma das outras, tá? Então a gente no comentário, para não ficar parando muito, a gente já faz um comentário mais abrangente, né? Por exemplo, aqui a 461 vou comentar de uma forma que já aborda um assunto da questão anterior também, tá bom? A Jussara Cabreira aqui também. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Então, voltando aqui à pergunta, né? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Porque, pessoal, fique bem claro isso, né? Na nossa mente estão circulando ali pensamentos que são nossos e pensamentos que espíritos nos influenciam com os pensamentos deles. Sugestões espirituais, boas ou más, né? Não quer dizer que é sempre sugestão má, pode ser sugestão boa, porque nós temos espíritos bons e espíritos ainda maus que nos acompanham, que nos influenciam. Então, aqui a pergunta de Kardec é no seguinte sentido, né? Como a gente tem na nossa mente pensamentos nossos e pensamentos que são sugeridos pelos espíritos, como que a gente pode distinguir? É uma pergunta interessante, né? E aí eles vão dar a resposta para isso então. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Veja bem, não a fazendo, obra o homem com mais liberdade.
Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Vejam cada resposta inteligente que esses espíritos nos forneceram a Kardec, né? A Jane colocando aqui, na verdade, quando percebemos que o pensamento não está de acordo, buscamos o auxílio dos nossos anjos de guarda, né? E os nossos irmãos de luz. Legal, boa sugestão até da Jane aqui, né? Se a gente percebe que estão pensando algo ali que não é muito bom, não é muito edificante, a gente está sentindo que é um pensamento perturbador de certa forma, né? Se a gente não consegue lidar sozinho com isso, melhor pedir ajuda. E como lembra bem a minha amiga Jane, às vezes a gente esquece que nós temos um espírito de alta elevação, né, bem superior à nossa, que é o nosso anjo de guarda, espírito protetor, como queiram chamar, aquele espírito que cuida de nós, que olha por nós, que nos ajuda sempre que precisarmos. Então, assim como os espíritos de luz, né, como ela diz, então a gente pode sim recorrer através da oração, pedindo essa ajuda para que afaste esse pensamento ruim, porque pode ser que percebamos aí, né, Jane, uma interferência, né, uma influência espiritual ruim. Então, os espíritos responderam aqui, que os nossos pensamentos vêm em primeiro lugar. Então vejam, ele perguntou, como que eu vou diferenciar, né, o que é nosso e o que é sugerido? Aquele primeiro pensamento que vem na tua cabeça para determinada coisa, aquele pensamento rápido ali, né? Esse geralmente é nosso, para a gente pensar, entender se é nosso ou se é de algum espírito. Então o primeiro, né, regra geral, costuma ser nosso pensamento. Agora, vem aquele primeiro que é nosso, mas depois pode vir outro contradizendo aquele, né? Tentando modificar esse primeiro pensamento. Aí pode ser uma influência espiritual, que pode também ser boa, como pode ser ruim. Porque a gente pode ter tido um bom pensamento e venha um espírito querer perturbar esse pensamento. Como a gente pode ter tido um mau pensamento e venha uma sugestão de um bom espírito para também mudar esse pensamento. Vocês entenderam que sempre pode ser bom e pode ser mal. Depende de como a gente sente aquilo e depende depois como vem a interferência dos espíritos, né? A Tatiana Tavares aqui também, que bom. Boa noite, bem-vinda, Tatiana. Colocando aqui que tema fundamental de hoje. Realmente é, né? Um tema que nos interessa a todos, porque constantemente estamos lidando com essa situação, né, Tatiana? Legal. A Ivani dizendo aqui, e quando pensamos algo e logo arrepia? Então, né, Ivani? Essa questão das sensações corporais, né, como é o arrepio, nós não podemos estabelecer aí uma regra, porque para umas pessoas dizem que o arrepio pode ser algo que pressente algo ruim, para outro pode ser algo bom, não é uma regra, né? Então, se você arrepiou o corpo, pode ser um sinal de que você consiga perceber se aquilo, de acordo com, né, aquilo que você sente sempre, se aquilo pode ter sido bom ou ruim. Se você deduz que é algo ruim, já é uma dica aí de que algo está acontecendo, né? Precisa dar uma atenção para isso, né? Mas tem outras pessoas que podem achar que um arrepio pode ser algo bom. Então depende de cada um como interpreta isso, essas sensações corporais aí. Bom, disseram então que os nossos vêm em primeiro lugar. E disseram também que os pensamentos sugeridos dão a impressão de que alguém nos fala, né? Sabe como assim? Como se tivesse alguém diante de nós falando conosco. Então a gente recebe aquele pensamento sentindo como uma fala de alguém mesmo, que estivesse ao nosso lado. Então a gente consegue perceber, né? São dicas sutis, né? Mas para a gente tentar perceber se é um pensamento nosso ou se é um pensamento de um espírito que pode estar ali junto de nós, né? Mas vejam que nessa resposta, meus amigos, eles fazem aqui uma colocação interessante, porque eles dizem assim, que não nos é importante distinguir se o pensamento é nosso ou se é de um espírito. Não é importante para a gente saber isso. Por quê, né?
Porque eles dizem aqui que se nós não soubermos, nós teremos mais liberdade de ação para fazer as escolhas. Porque vejam bem, vamos supor que a gente soubesse, né, que o pensamento que nós tivemos provém de um espírito elevado, de um bom espírito que está ali tentando nos ajudar. Se nós tivéssemos a certeza que esse pensamento é de um bom espírito, a gente iria tentar seguir o que ele está dizendo, porque vem de um bom espírito. Vocês compreenderam? Aí a gente não agiu com liberdade de escolha, a gente agiu atendendo o pedido ou a orientação daquele espírito que nos sugeriu esse pensamento. Então os espíritos estão dizendo que não importa saber se o pensamento é nosso ou se é sugerido. O que importa? Importa é saber distinguir se ele é bom ou se ele é mau, né? Isso é o que importa. Então vejam bem, tem pensamentos passando pela nossa cabeça. Não vamos ficar preocupados, será que é meu? Será que é de um espírito? Não. Vamos pensar assim, esse pensamento é bom ou esse pensamento é ruim? Eu devo alimentar esse pensamento, colocar em prática, ou eu devo rejeitar, expulsar esse pensamento, tirar esse pensamento da minha mente? Então é isso que nós devemos fazer, e não ficarmos preocupados para saber se é um pensamento nosso ou de algum espírito, tá bom? Tudo bem aí também, pessoal? Tudo bem nessa questão? Ninguém está comentando muita coisa, ou o assunto é muito já fácil de domínio de todos, ou não sei. Bom, mas vamos continuando aqui, né? Pergunta agora 466, tá bom? A Lourdes também chegou, né? Oi Lourdes, boa noite, a cunhada. Sempre estuda com a gente também, às vezes acompanha depois, né Lourdes? Bom, na 466, a pergunta é a seguinte: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? A Divina está dizendo que está fácil, então beleza, né? É fácil de entender, mas às vezes é difícil de viver isso, né, Divino? O Anderson Tavares dizendo, é isso mesmo, beleza, Anderson. Porque esse tema realmente a gente compreende bem, né? Eu acho que é difícil a gente lidar com ele, né? Lidar com essa interferência dos espíritos em nossa vida. Então a gente sabe muito bem que pode acontecer, a gente compreende como funciona, mas às vezes a gente não consegue lidar bem na hora que está acontecendo. A Cláudia dizendo que também está muito bem explicado. Então tá bom, fique tranquilo. A Jane dizendo verdade. Legal, Jane. Bom, questão então 466. A Ivani dizendo, tenho demais. Essa dificuldade aí nós temos mesmo, né? A Cláudia também, difícil colocar em prática. Então, é justamente isso que a gente percebe. É um tema muito importante para a nossa vida. Esse assunto aqui, ele é essencial para a gente, né? Porque, gente, vocês pararam para pensar, o dia inteiro da nossa vida, todos os dias, nós podemos estar rodeados de espíritos. Não vamos ficar em pânico, né? Para criar pânico, né? Não é também que os espíritos estão grudados ali na gente, não dá sossego, não é isso. Mas existe, né, existe uma humanidade desencarnada ao nosso lado, né? Tem muitos espíritos que estão aqui no meio nosso. Uns estão para nos ajudar, uns estão para nos visitar, parentes, né, desencarnados, mas tem também aqueles irmãos perturbados que querem nos prejudicar, querem divertir, querem nos atrapalhar. Então a gente precisa estar bem consciente de que nós estamos aí, né, sempre em contato com esses espíritos aí em nossa vida, né? A Jane dizendo, diante das nossas imperfeições morais e espirituais de ontem e de hoje. Bem colocado, nós temos consciência, né, Jane? E que nós temos sim, não adianta negar, não adianta querer, né, fugir disso,
nós estamos ainda numa condição de espíritos imperfeitos, estamos nesse mundo ainda atrasado, como a gente comenta sempre, porque nós temos ainda imperfeições. A gente está trabalhando aí para né, eliminar, corrigir essas imperfeições, transformar as imperfeições em virtudes, né? Já estamos conseguindo alguma coisa. A gente também não pode achar que nós estamos muito maus, nós já avançamos bastante, pessoal. Nós já melhoramos muito, vocês concordam? Porque basta a gente nos compararmos com outros irmãos que cometem atrocidades na vida, né? Então a gente já deixou para trás a crueldade, a gente já não consegue agir com maldade, prejudicar o semelhante. Já são conquistas importantes que fizemos. Mas temos, né, muitas coisinhas ainda, muitas imperfeições ali que nos prejudicam no dia a dia e atraem, né, essas influências ruins aí na nossa vida. A Divina dizendo, é verdade que a população de desencarnado é maior do que a de encarnado aqui na Terra? É sim, viu, Divina? Isso aí é uma colocação, se não me engano, acho que foi Emmanuel que fala isso, que eu não lembro até o percentual, mas se não me engano ele diz que acho que 3 vezes ou 2 vezes a população de encarnados tem para espíritos desencarnados, né? Então a população de espíritos é bem maior do que a de encarnados, tá? Simone, Jesus, né? Eu tenho um... Tenho o que, Simone? Um mói? Eu não entendi, mas dá a ideia aí que deu para assustar um pouco, né? Lá, o Anderson dizendo, acho que 3 vezes, é isso mesmo, a população, né, dos desencarnados é bem maior, viu, Divino? É bem colocado isso mesmo. Então a gente percebe, né, que nós estamos em contato, aí o mundo espiritual interfere no mundo material, nós interferimos no mundo espiritual, é uma ligação constante de um lado para outro, né? Deu para assustar, né, Divino? A Ivani colocou aqui, me livrei do desejo de vinganças graças à doutrina. Nossa, que legal que a Ivani colocou aqui, gente. Porque essa fala da Ivani é muito importante, viu, Ivani? Tem um monte de coisa para aprender, né? Nós todos temos, viu, Simone? Tem muita coisa para aprender, né? Olha lá, a noiva confirmando também 3 vezes maior de desencarnados. Pessoal, isso que a Ivani colocou aqui, ó, eu achei muito legal, viu? Isso aqui é exemplo para nós todos, porque ela está dizendo, um depoimento pessoal muito legal, né? Que ela conseguiu deixar o desejo de vingança graças à doutrina. E vejam bem, tem uma mensagem na doutrina espírita, eu não vou me lembrar onde, no Evangelho, mas não me lembro qual. Me lembrei porque ela citou aqui agora. Que diz que nós, espíritas, que conhecemos a doutrina, é normal que nós tenhamos muitas imperfeições, mas eles dizem, muito claro, que a gente não deveria mais ter o sentimento de vingança, que denota um atraso moral. E a Ivani está dizendo que conseguiu se livrar, que é essa ideia, que a doutrina consiga nos oferecer essa condição de deixar a vingança para trás. A gente tem sentimentos, tem imperfeições que são até compreensíveis, né? Mas a vingança nós não deveríamos mais manter conosco. Então, se algum de nós ainda temos essa infelicidade de desejar vingar-se, né? Trabalhemos esse ponto, pessoal. Por isso que eu achei importante que a Vani deixou essa fala. Trabalhemos esse ponto para não nos permitirmos agir com vingança. Isso denota um atraso. E a gente está avançando, a gente está caminhando na nossa trajetória evolutiva. E estamos sim com imperfeições, mas não deixemos a vingança fazer parte da nossa vida. Legal, Ivani, obrigado. A Divina dizendo, a gente não tem privacidade então. Divina, por isso que eu comecei esse estudo de hoje falando, né, dessa privacidade. Vejam bem, não é bem assim. Pode parecer, pessoal, por isso que a gente precisa falar com cuidado isso. Nós temos sim privacidade, Divina.
a privacidade depende de nós. Sempre depende, tudo depende de nós. Vejam bem, nós estamos aqui no nosso lar, na nossa intimidade, no nosso sossego, né? Você quer ter privacidade, você quer ser respeitado, né? Ninguém quer que outros venham invadir a sua privacidade. Mas para que a gente tenha isso, né, divino e a todos, nós precisamos agir de forma que a gente consiga ter essa privacidade. Como assim? Como já comentamos, a gente precisa ter as boas atitudes, bons pensamentos. Vamos supor, no nosso lar, a prática da oração constante é muito importante para criar essa barreira magnética à volta do lar. Uma casa que tem oração constante, verdadeira, né? Cria-se uma barreira magnética em torno da casa, que não permite que espíritos perturbados adentrem. Então, uma pessoa que ore, pelo menos, já consegue manter essa proteção do lar. Mas, mais importante também, que a gente tenha prática do bem, aquilo que a gente pensa que seja mais saudável possível, as nossas ações diárias, precisamos analisar como estamos vivendo. Então, tudo isso vai atrair espíritos bons ou espíritos ainda maus, né? Então, os espíritos bons respeitam completamente a nossa privacidade. A Jane dizendo aqui, verdade, Evani, é uma doutrina libertadora de aprendizado sempre. É isso aí, legal. Então, pessoal, nesse lado aí da privacidade ainda, se a gente tem prática do bem, lógico que nós não somos perfeitos, não vamos achar que nós temos que ser santos, não conseguimos, né, ainda. Mas se a gente combate maus pensamentos, se a gente tem a prática da oração, boas leituras, né? Se a gente faz o evangelho no lar, se a gente procura ser uma pessoa boa, se evita palavras pesadas dentro do lar, ofensas, xingamentos, né? Então, se a gente mantém isso, nós estamos atraindo bons espíritos para o nosso lar. E os bons espíritos respeitam muito a nossa privacidade. Eles não vão ficar penetrando na nossa intimidade, na nossa tranquilidade. Eles nos visitam em momentos que sabem que podemos recebê-los. Não vão entrar em incômodos, né, como um quarto, a privacidade do casal. Não vão adentrar na privacidade desse ponto. Agora, se um lar, colocando o evangelho no lar, é isso mesmo, divino. Por isso que se um lar está perturbado, né, não tem oração, se o lar tem pessoas que têm pensamentos ruins, que não combatem esses pensamentos, são dados à prática do mal, é lógico que esse lar está, né, sem defesas espirituais. Esse lar, sim, vai ter interferências inferiores da espiritualidade. E aí não tem privacidade. Esses espíritos interferem realmente na linha, vira uma bagunça dentro desse lar. Então, para a gente perceber que depende de nós mantermos, né, a harmonia do lar, é muito importante, né, termos essas práticas que estamos citando para a gente ter um lar tranquilo. Às vezes, como já disse, às vezes a gente tem o lar protegido materialmente, com todos os equipamentos de segurança, mas não temos a proteção espiritual. Então, que pensemos bastante nisso, né? A Recardácia aqui também, dizendo, atraímos de acordo com a nossa faixa vibratória. Justamente. Essa questão vibratória, né, gente? Conforme a gente eleva espiritualmente, a gente sai fora da vibração inferior. Se a gente sintoniza com o espírito inferior, aquela mesma vibração, a gente sofre a influência dele. Elevamos o nosso padrão, pensando algo melhor, agindo melhor, oração, tudo aquilo que eleva o padrão vibratório, saímos da frequência do inferior, né, e não sofremos a ação desse espírito. Então, a Simone colocando aqui também, né, bebida, cabaré dentro de casa, quer dizer, tem lares aí que vira, né, uma bagunça, né, com bebidas, com tudo quanto é
atitudes aí, né, desrespeitosas, que acaba atraindo aqueles que querem mesmo, né, essas coisas aí de desequilíbrio. Celinha Lombardo também, boa noite Celinha, ajudando aqui também no Evangelho no Lar, né, já tinha respondido, mas reforçou a ideia aí, que o Evangelho no Lar é essencial, né, pessoal, a doutrina espírita sempre nos orienta, quem não faz ainda, vamos até reforçar aqui, né, o Evangelho no Lar, que escolhe-se um dia da semana, um dia e horário fixo, determinado para que toda semana aconteça naquele dia, porque a espiritualidade pode se comprometer conosco de comparecer um espírito naquele dia para nos ajudar. Então precisa ter um dia definido, um horário, né, que seja ali 15 minutinhos, faz uma oração inicial, lê uma página edificante, né, do Evangelho, um livro de mensagens, depois comenta aquela mensagem, faz ali um comentário em família, se conseguir, né, reunir mais familiares, nada de críticas, ofensas, né, um comentário sobre a mensagem, e depois uma vibração, uma prece final, coisa rápida, né? E esse Evangelho no Lar, a gente atrai a presença dos bons espíritos que vêm ficar conosco e nos ajudam a ter essa proteção do lar, né? Alexandra Kishazan também, bem-vinda, dizendo aqui, adianta só uma pessoa no lar fazer as orações? Boa pergunta também, viu? A Jane dizendo que faz 2 vezes na semana, olha que beleza, 2 vezes, se possível mais que uma até melhor. Mas então a amiga ali, a Alexandra, perguntando, né, se uma pessoa só fizer, pode ser, veja bem, melhor que a família fizesse junto, né? Mas se de repente são familiares que pertencem a outra religião ou não querem participar, faça sozinho, né? Faça sozinha. Melhor que seja só do que não fazer, né? Pode-se fazer a oração, faz a leitura até em voz alta, se quiser, o espírito estiver ali participando, né? Porque às vezes são trazidos espíritos até necessitados, não perturbadores, necessitados de oração para receber e participar também. A Celinha lembrando aqui também, não ficar mediunizado, é lógico, né? Não é o momento da prática mediúnica. O Evangelho no Lar é não deixar aflorar mediunidade. Mas certo, então, Alexandre, pode ser feito, tá? E tem a mesma validade, tem a mesma importância, tá bom? Que os espíritos também se comprometem, marcando dia e hora ali. Evani dizendo que está assistindo o Evangelho todo domingo às 9 da manhã. Tem aí, né, pela internet também, muitos que estão fazendo até o Evangelho, né, online, legal também. Bom, deixa eu ver aqui, a gente começou a ler a questão 466, deixa eu ver se dá para concluí-la, porque a gente acabou não tratando dela, né? Vamos só ver então a 466, que pergunta assim: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Olha que pergunta interessante, né? Com o Tony, né? Lá do GDAL, né? Legal. Pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Vejam bem, é uma pergunta muito importante, né? E os espíritos respondem assim: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Olha que frase agora: só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem.
o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Vejam que resposta sábia, perfeita, né? Graciela, Jeremias também, querida amiga aqui, boa noite, bem-vinda. Legal, muito bom, Graciela. Então aqui, por que Deus permite, né? Valdir também, boa noite, Valdir, um abraço. Por que Deus permite a dor, permite, né, que os espíritos nos excitem ao mal? Porque eles começam dizendo que são provas que testam a nossa fé e prática do bem. Vocês concordam que a doutrina espírita diz que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Provas e expiações por quê? Porque estamos submetidos a ver se aprendemos a desenvolver boas virtudes, a nos defendermos do mal, né? Obrigado, Graciela, muita bondade sua, dizendo que as aulas são edificantes, mas nem aulas são não, aqui estamos, não tem professor não, Graciela, agradeço muito, mas estamos aqui trocando ideias, mas agradeço muito a tua bondade aí, que se está ajudando de alguma forma, fico feliz. Então, né, nós estamos submetidos a essas provas, porque vejam bem, se a gente reencarnasse para tratar apenas com espíritos elevados, era fácil. A gente não ia ter nenhuma dor de cabeça, não ia ter nenhuma situação ruim, só íamos encontrar bondade, só íamos encontrar auxílio, só íamos encontrar companhias agradáveis. Aí não tem prova, vocês concordam? Nós estamos num mundo difícil ainda, imperfeito, porque nós precisamos aprender a não aceitarmos as sugestões infelizes, né? Para que nós saibamos fazer boas escolhas, para que a gente não aceite essa influência ruim que às vezes os espíritos querem nos passar. Graciela dizendo, gosta muito porque sempre temos dúvida. Legal. É um momento de estudar junto, né, Graciela? Acaba ajudando a tirar algumas dúvidas aí, né? Estudo em grupo, mais gostoso. Então, pessoal, o primeiro ponto é esse, né? Estamos sujeitos à prova. E esses espíritos, a hora que nos excitam ao mal, nós estamos sendo testados, vocês concordam? Porque não quer dizer que eles nos excitam ao mal que nós temos que aderir ao mal. Celinha, nada de tentação. São as chamadas tentações, né? Que Jesus diz até, ensina na oração. Nós somos, né, tentados, porque esses espíritos nos instigam para agirmos de acordo com as nossas imperfeições. Mas se a gente está aprendendo que é preciso rejeitar o mal, trabalhar no bem, a hora que vem essas insinuações, essas sugestões infelizes, nós precisamos aprender a rejeitar. Não, eu já cansei disso, eu não quero mais agir assim. Eu quero um caminho novo. Então a gente está sendo testado, são provas, né? Mas Deus respeita nossas escolhas, já percebemos isso. E vejam o que eles colocaram, né? Só quando nós queremos o mal, podem eles nos ajudar para a prática do mal. Vejam que interessante. Se nós não queremos o mal, eles não vão nos excitar ao mal. Nós não queremos. Eles vão excitar aqueles que querem. Vocês estão compreendendo que a gente não pode jogar a culpa para os espíritos? Nós não podemos dizer assim, é culpa do obsessor. Não, é culpa nossa. Porque se eles nos excitam ao mal, é porque nós ainda queremos o mal. Os espíritos só potencializam aquilo que nós temos em nós. Se nós não temos desejo do mal, eles não vão nos excitar, porque eles não vão encontrar um campo fértil para essa perturbação que eles querem fazer. Eles só vão influenciar aqueles que oferecem a condição que eles precisam. Se eles encontram alguém que querem a prática do mal, eles só vão ali potencializar, aí pronto, aí o mal é colocado em prática, né? Orar e vigiar sempre. Relembra de novo a recardácia aqui, como já falamos. Sempre, gente, esse assunto aqui é o
orai e vigiai, ou vigiai e orai. Estamos sempre nessa situação. Oração, vigilância. Vigilância é o quê? Observar nossos pensamentos, observar nossas ações, como estamos pensando, como estamos agindo. Dizendo aqui o Valdir também, né? Provas e expiações, na mesma vibração deles, sempre dependendo das vibrações aí. A Jane também concordando, né? Damos o acesso que eles desejam. É sempre isso, né? Não vamos confundir que nós é que oferecemos a condição que eles precisam. E eles dão lá um exemplo bem claro, né? Se alguém é propenso ao assassínio, muitos vão querer alimentar ainda mais que ele faça isso. Eles só vão aumentar aquilo que a pessoa já quer fazer. Mas vem outros espíritos bons para demover essa ideia, para que essa pessoa não cometa esse ato. Então, por isso que eles dizem que fica o equilíbrio da balança. Uns estão tentando falar para fazer o mal, e outros vêm dizendo, não, desista disso. Então existe o equilíbrio. Uns tentam influenciar negativamente, outros positivamente. Cabe a quem a decisão? A nós. Então a decisão é nossa. Não adianta jogar culpa, né, para o chamado obsessor aí. Legal? Graciela dizendo, bons pensamentos atraem boas vibrações. É justamente, né? É uma coisa puxa a outra. Se a gente estiver numa fase de conscientização que precisamos melhorar, precisamos modificar condutas, os espíritos vão tentar várias vezes nos influenciar, mas se eles percebem que nós estamos fortes, decididos a agir no bem, a deixar para trás aquelas situações ruins, eles vão desistir de nós, como nós vamos ver uma questão mais à frente. Sempre livre-arbítrio, como a Jane está colocando aqui também. E a Marli Jordão colocando, né, que as bênçãos do Senhor Jesus estejam cobrindo seu lar de bênção e prosperidade e dê muita luz para a alma. Assim seja, Marli. Obrigado a todos nós. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos nós que precisamos tanto, né? Pessoal, nós vamos parar por aqui. Nós ficamos aí na questão 467, tá? Ficou um pouquinho só desse tópico, a gente finaliza na próxima semana, tá bom? Vou deixar aqui mais um convite para os amigos de Bebedouro aí, que quiserem. Vou fazer uma palestra presencial no Centro Espírita do Calvário ao Céu aqui de Bebedouro, no domingo, né? Às 19h30, nós vamos falar sobre o Reino de Deus. E os amigos ou amigas de outras localidades quiserem acompanhar também pela internet, o centro transmite também aos domingos, né? As palestras, tá? Então, domingo às 19h30, depois divulgo aí nas redes sociais, tá bom? Então, vamos encerrando, estourando um pouquinho o horário aí, agradecendo a presença de todos vocês, mais uma vez, mais uma noite aqui de estudos, que hoje é um assunto muito importante, né? A Celinha dizendo, precisa esticar um bocadinho mais esse estudo. Eu acho que já deu uma esticada, né, Celinha? Antes a gente fazia aí uns 40 minutos, eu já estiquei para 1 hora. Não vou abusar também da boa vontade de vocês, aí, da paciência de vocês, porque eu acho que mais de 1 hora vai ficar pesado um pouquinho. Mas valeu a sugestão aí, Celinha. Pessoal, então vamos só rapidamente, né? Agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta noite abençoada, que transcorreu tudo num clima de paz, de harmonia, agradecendo os bons espíritos amigos que nos ajudam constantemente, que nos ajudaram aqui hoje também nesse momento de estudos, porque é algo importante, é algo simples, né? Uma tarefinha simples, mas importante, porque estamos aprendendo juntos aqui sobre essa doutrina, que nos consola, mas que nos ilumina a mente, nos ajuda a agirmos de forma melhor para avançarmos espiritualmente. Então, nossa gratidão a Deus, rogando ao Pai que abençoe nossos lares, nossas famílias, nossa família, a todos que convivemos, e rogamos a Deus também, né, suas bênçãos por todo esse planeta Terra, tão necessitado de paz, de luz, que nós possamos também, dentro da nossa pequena possibilidade, né, sermos mais um instrumento da paz, trabalharmos também dentro das nossas possibilidades para ajudarmos nessa tarefa aí
da regeneração. Qualquer palavrinha de estímulo, de orientação, nós estamos colaborando aí na seara do Cristo. Muito obrigado a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade. Em teu santo nome, encerramos as atividades da noite. Meu boa noite a todos vocês. Muito obrigado, viu, pela presença de todos. Muita alegria sempre estar junto aqui de vocês, mesmo que virtualmente. Desejo de coração que fiquem em paz, que tenhamos bom sono, né? Um bom sono com bons sonhos, que tenhamos um proveito aí durante a noite, já que estamos aqui inspirados pelas boas informações da doutrina, né? Que possamos aproveitar bem a noite de sono. Um bom fim de semana a todos, que a gente possa se reencontrar na próxima quinta-feira. Aqueles que puderem, quiserem acompanhar a palestra do domingo também. Um meu abraço fraterno a todos, muita paz, que Deus nos abençoe a todos, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, meus amigos e amigas.